ele realmente confirmou que o Thiago Carpini vai ser o treinador do Vitória para a temporada de 2000, a continuação no final de 2025. Na verdade, ele falou que basicamente o Carpini ele segue como treinador do Vitória, vai seguir como treinador do Vitória na segunda parte do Campeonato Brasileiro, mas que ele está meio ali em avaliação. Assumir os erros, assumir os acertos, mas que Thiago Carpini inicia realmente, reinicia na verdade o Campeonato Brasileiro. O que é que me preocupa nisso? É que o Vitória pode cair num erro que já aconteceu outras vezes, com o próprio Vitória, inclusive. É de você dar um voto de confiança, dar uma pré-temporada ao treinador e no final acabar errado. Ao acabar você não conseguindo fazer com que o time jogue bola e você demite o treinador pouco tempo depois. Então, assim, Carpini, ele teve na temporada passada um momento de ressurgimento, um momento de reestruturação. Ele assumiu o Vitória, reestruturou o Vitória no primeiro turno. E na virada do turno conseguiu fazer algumas contratações e fez o time mudar a chave. Esse ano, ele mais uma vez teve a oportunidade de montar o elenco para a temporada. E no final das contas, esse elenco acabou tendo mais erro do que acerto, o próprio Fábio Mota acabou admitindo. E ele, pela terceira vez, na verdade, ele vai ter a oportunidade de, novamente de remontar esse elenco. Novamente de fazer uma nova estratégia, novamente de fazer o time a cara dele, ou seja, ele vai ter a oportunidade de contratar mais 6, 7 jogadores para a temporada. E assim, fica na dúvida, né? O futebol, querendo ou não, embora tenha a parte de processo, embora tenha a parte tática, psicológica, técnica, mas o resultado, o futebol é um esporte resultadista. Então, assim, será que é o Carpini montando o time? Quando ele voltar, ele vai ter 2 jogos fora de casa extremamente pesados. E quando vier jogar em casa, é mais um jogo pesado. Vitória pega o Internacional jogando no dia 12. Depois pega o Botafogo jogando na quarta-feira no Engenhão. O primeiro jogo do Botafogo, inclusive. Eu vou até confirmar essa informação, mas o primeiro jogo do Botafogo jogando no Engenhão será contra o Vitória na terça-feira, no dia 15, acho que é dia 15, né? De julho, é isso mesmo, dia 15 de julho. Vai ser os 2 primeiros jogos de Carpini. Internacional pressionado na zona, precisando ganhar para poder sair da zona, próprio Vitória. Um Botafogo extremamente motivado, seja qual for o resultado no Super Mundial, o Botafogo vem motivado para enfrentar a Vitória. E depois que ele passa por essa pedreira, ele tem na sequência logo o time do RB, né? É, e aí sim, em casa, aí sim, diante do seu torcedor, de um time que vai estar novamente em formação, né? Então, assim, futebol, ele é resultadista. Será que Carpini vai realmente sobreviver esses 2, 3 jogos antes do jogo diante do esporte? Que para mim, essa sequência aí de começo do Vitória, talvez seja o jogo mais tranquilo, que vai ser na quarta-feira, dia 23, no Barradão. Não adianta também querer montar o elenco, querer montar o time, dar o voto de confiança e demitir depois de 2 jogos, depois da volta do Super Mundial, né. Aí você vai estar jogando fora todo o trabalho feito em uma temporada. Em meia temporada, na verdade. Então isso me preocupa, isso me preocupa. Carpini, pré-Super Mundial, antes do jogo contra o Corinthians, foi realmente chamar a atenção, Vitória chegou inclusive a pesquisar, olhar nomes do mercado para ver quem poderia assumir o Vitória, acabou naquele momento não ficando tão conhecido assim, que realmente é uma troca viável. Mas o Carpini ganha um voto de confiança, mas é um voto de confiança até quando? Vai segurar os resultados? O voto do Campeonato Brasileiro não é uma sequência fácil. Então, assim, é preciso se pensar a respeito disso, para depois a gente não perder um tempo precioso, né? O próprio Na própria entrevista do Fábio Mota, ele fala que a meta do Vitória para a temporada, para o primeiro turno, é de 22 a 23 jogos. Ou seja, o Vitória vai ter que fazer em 6 jogos, 7 jogos, na verdade, no final do primeiro turno, o que ele fez basicamente em 12 dos primeiros 12 jogos. O Vitória precisar fazer 11 pontos em 7 jogos. Dá para fazer? Dá. Mas não vai ser fácil. E até que ponto o Carpini vai conseguir se segurar diante de um resultado.
Antes, inclusive, de voltar ao Campeonato Brasileiro, o Vitória tem um jogo decisivo diante do Confiança. Então, assim, me preocupa essa questão de Carpini, porque, assim, vamos dar um voto de confiança, vamos torcer, mas, assim, vamos ficar ligado, ficar atento com o que de fato vai acontecer nos próximos dias. Para falar sobre isso, sobre essa questão de Thiago Carpini, né? Para mim é um ponto, é o único ponto que realmente daquela entrevista acabou me chamando mais